Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Buildercasts e hoje irei falar sobre manipulação de imagens utilizando uma classe bastante conhecida aí no PHP, que é a classe Intervention, tá? Então a ideia vai ser a gente adicionar, por exemplo, uma marca d'água, redimensionar essa imagem, tá? E também vou mostrar um pouquinho ali de como a gente pode trabalhar com as imagens que são feitas através ali do piloto de arquivos, né? Utilizando, por exemplo, o T-File ou um T-Multifile, beleza? Então, olha só, quem acompanhou, no caso, nosso último Buildercast, que era em relação ali à parte do boleto Pix, webhook com o Banco Inter, comentei que, como é que será que ele mandava a atualização do webhook, tá? Então eu fiz um teste e deixei para ver, e no outro dia, tá, na madrugada, foi quando ele disparou para nós a chamada do webhook, tá? Então o boleto Pix, ele trabalha exatamente como um boleto normal, como se fosse ali um arquivo de remessa e retorno, KNAB, e ele faz a leitura disso uma vez por dia na madrugada, beleza? Então bora para nosso vídeo, né, para nossa aula de hoje e vamos fazer esse redimensionamento de imagem, tá? Então, só contextualizar aqui, eu criei uma base de dados bem simples, eu tenho uma tabela chamada notícia, que eu tenho aqui o título e um campo de imagens que é texto, tá? Lembrando que nesse meu exemplo aqui, eu estarei utilizando a questão de salvar a imagem, o caminho da imagem no banco de dados, tá? Eu não vou estar salvando a imagem inteira, só o caminho e a imagem, as imagens vão ficar no meu servidor, tá bom? Então, pessoal, já deixei aqui aberto a intervention, tá? Intervention, tá? Eu vou colocar no YouTube depois ali pra gente o link desse GitHub, ok? Então, aqui, essa é uma biblioteca, ela nos ajuda, ela facilita essa questão de adicionar uma marca d'água, tá? De fazer um redimensionamento, tá? Então, aqui tem um exemplo bem simples, tá? E qual que vai ser o primeiro passo agora, tá? A gente tem que instalar essa biblioteca, tá? E para fazer isso a gente vai usar o Composer, tá? Então deixa eu ver aqui se tem Composer aqui. Vamos acessar aqui, ó. Então aqui no site a gente tem a parte de instalação, tá? Na instalação aqui a gente pode ver que ele faz um Composer Require, tá? Então no Builder a gente vai pegar só o intervention/image, que é o que a gente precisa aqui. Vamos voltar no Builder, Editor, e aí vamos clicar aqui para expandir e temos a parte do Composer que está aqui nos pacotinhos, tá? Meus pacotes, adiciono aqui o intervention/image, salvar e gerar vendor, tá? Então ele instalou aqui para nós com sucesso, ok? E aí a gente pode voltar pro nosso projetinho, ok? Então eu vou abrir aqui, por exemplo, o notícia form, tá? Vou trocar esse imagens aqui, deixa eu deixar grande. Vamos trocar ele aqui para um T-Multifile. Já vamos trabalhar aí com várias imagens, tá? Imagens, tabela para gravação. Eu vou trocar aqui para salvar na própria tabela, tá? Com a coluna da tabela e os valores separados por vírgula. E o diretório, então, aqui, ó, app barra imagens, por exemplo. Imagens, tá? Então aqui a gente já fez esse ajuste para colocar onde você salva as imagens, ok? Separado por vírgula, né, o caminho delas na base de dados, certo? Aí, pessoal, a gente vai começar a trabalhar aqui no método onSave, tá? Então, a ideia é fazer esse ajuste da manipulação da imagem após salvar, tá? Então, deu tudo certo, fechamos a transação, aí iremos manipular essas imagens. Então, a manipulação, ela vai acontecer nesse ponto aqui do nosso método onSave, após o fechamento da transação, tá? E para fazer isso, a gente vai criar aqui um código, tá? Então eu vou criar um service e eu vou chamar esse cara aqui de image service, tá? E eu vou criar esse código, tá? E aí aqui a gente vai começar a fazer uso, então, ah, da intervention. Para auxiliar, pessoal, para ser um pouco mais rápido, eu tenho aqui um código pronto para isso, que eu já deixei preparado. E aí a gente vai entrar ponto a ponto no código, vamos voltar lá também na documentação. Então, o que que eu tenho aqui nesse código, tá? Aqui eu estou começando com o import, tá? Esse import, na verdade, é o use, que está fazendo uso ali da classe Image Manager Static, lá do Intervention, ok? E eu estou dizendo que essa classe aqui,
eu vou chamá-la de image, tá? Então, eu vou usar sempre desse formato aqui, ó, image, image e image, tá? Eu criei dois métodos, um para fazer o resize e um método para inserir uma marca da água, ok? E aí, como a gente vai fazer isso, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na documentação. Então, na documentação, a gente pode ver que a gente tem aqui um método chamado resize, tá? Esse método resize, ele recebe por parâmetro uma largura e uma altura, tá? E você poderia passar aqui um callback também, uma function anônima para fazer alguma coisa, tá? E aqui a gente tem vários exemplos, né, de como fazer isso, tá? Então a gente pode passar, né, a largura e a altura fixa, a gente pode passar só a largura e ele vai trabalhar na proporção. Você pode passar também a largura vazia e a altura. Então você pode fazer isso de várias formas, tá? Qual foi a forma que eu resolvi fazer aqui para a gente, tá? Então, para a gente aqui, ah, eu estou configurando, no caso, a classe para trabalhar com o driver e Magic, tá? Isso aqui é bem importante. Então, ele trabalha ou com o Imagic ou com a GD. Então, no caso dos servidores de teste do Builder, a gente tem o driver da Imagic habilitado. Então, a gente vai utilizar ela, tá? Então, aqui a gente faz um image make, tá? Isso aqui eu estou seguindo ali a documentação. É como se ele estivesse carregando aquela imagem, porque a gente passa por parâmetro o source da imagem, o caminho dela, então ele carrega essa imagem. Aqui eu faço uma verificação, né? Eu pego a largura da imagem, então existe aqui um método que devolve a largura, e também existe um método que devolve a altura. Então eu estou olhando aqui somente pela largura. Então, se a largura da imagem for menor que a largura que eu passei por parâmetro, então já retorna falso e não faz nada, tá? Aí a gente começa a ir para a parte de fazer um resize, mantendo a proporção ou não, tá? Então aqui na documentação a gente tem essa parte que fala sobre a parte de manter a proporção, utilizando essa parte aqui do aspect ratio, tá? Que a gente passa por parâmetro aqui uma função anônima, digamos assim, tá? Então eu segui aqui a documentação para fazer isso, tá, pessoal? Então aqui no caso, se você não passar uma altura, tá? A gente vai passar nu aqui, iremos utilizar a largura informada, ok? E aí a gente vai passar essa função anônima que faz o constraint aspect ratio, tá? Isso aqui vai manter, no caso, a proporção para a gente. Se você passar uma largura e uma altura, então a gente vai cair aqui nesse else, e aí vamos fazer certinho. Ah, passou lá 50 por 100. Então ele vai fazer uma imagem de 50%. Ele vai ignorar, por exemplo, as proporções daquela imagem, tá? E aí, por último, a gente chama aqui o método save, tá? Algo legal aqui de falar do método save, tá? É o seguinte. O save permite também, caso a gente queira, alterar a qualidade dessa imagem. Por padrão, ele deixa em 90%, só que essa alteração de qualidade, ela só funciona para arquivos do tipo JPEG, tá? Para o tipo PNG, não funciona, até porque ele fala aqui que se tivesse ia alterar, não ia ter nenhuma alteração de compreensão, tá? Porque ele já faz aqui, ó, o PNG compression is lossless, né? Então não vai ter efeito nesse tipo aqui, alteração de qualidade através dessa biblioteca aqui, ok? Então, no nosso exemplo, eu não vou estar alterando a qualidade, tá? Mas, né, nada impede de, por exemplo, aqui, a gente passar mais um parâmetro, quality, eu acho que é o que eles estão utilizando aqui, ó. A gente até pode deixar já aqui o quality igual a 90, que é o padrão, tá? Que é o padrão aqui, que ele fala que é 90, ok? E aí, ó, a gente pode ver que é o segundo parâmetro do save, ok? Então, ele passa aqui o quality, então a gente pode até passar aqui, ó, igual a quality, tá? Lembrando que só vai funcionar para imagens do tipo JPEG, ok? Então aqui já fizemos esse pequeno ajuste, tá? Em relação à parte agora de inserção de uma marca da água, a gente tem essa forma de fazer aqui. Então existe um método chamado insert, tá aqui ele, tá? Esse insert ele vai
inserir, como diz o nome, né, uma imagem em cima de uma outra imagem, tá? Então aqui a gente tem vários parâmetros, inclusive a questão da centralização dessa imagem que vai por cima, tá? Então, para funcionar, no caso, essa marca da água, você tem que pegar uma imagem que tenha um fundo transparente, tá? Então, isso aqui é bem bacana, tá? De utilizar. Então, no meu exemplo aqui, eu estou utilizando sempre o center, então eu estou centralizando, né, essa minha marca da água, ok? E é bem simples, pessoal. A gente passa o caminho, né, dessa marca da água, chamamos o insert, e depois iremos salvar, tá? Então, eu vou salvar aqui. Essa aqui seria a nossa classe de serviço de imagem, com duas funções, uma de resize e uma de insert, tá? Sendo que elas foram baseadas, então, nos métodos da intervention, ok? Agora, pessoal, eu vou upar aqui para nós uma marca da água. Então, nova imagem, watermark. A gente pode colocar aqui em app watermarks, tá? Então, aqui eu vou pegar uma watermark que eu tenho. Já vou salvar aqui. Então, pp watermarks e salvar, tá? Então, tá aqui a minha imagem, né? Um redemoinho de água, digamos assim, tá? Aí, pessoal, agora a gente vai vir aqui no nosso notícia form, aonde a gente vai colocar mais um pouquinho de código, tá? Só que antes de fazer isso, eu quero colocar aqui alguns debugs em tela para a gente entender como o framework está trabalhando com essas imagens, tá? Então aqui a gente vai dar um var dump no nosso $data, ok? Então aqui a gente faz toda aquela questão de salvar o arquivo aqui, ó, de salvar os arquivos, que é o save files by comma, que é um método do trait que a gente tem aqui, né? O agente base agente file save trait, que ele é responsável em fazer, né, o salvamento dessas imagens para a gente, tá? Então eu vou dar um var dump aqui, vou dar um echo pré aqui. E agora eu vou executar aqui um teste com fazer login no sistema. Então aqui a gente tem o básico, notícias, e eu cadastro uma nova notícia, tá? Então aqui teste, e aqui algumas imagens, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, a imagem 1 e 2. Vou adicionar, elas estão aqui. Vamos inspecionar o elemento, isso aqui é muito bom vocês saberem utilizar, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui no network e vou marcar o fetch XHR, que são as requisições Ajax, tá? Vou clicar em salvar. A gente viu que, né, fechou e tal, apareceu algo rápido aí na tela. Isso aqui também a gente pode fazer para deixar aberto quando a gente está trabalhando em testes, tá? Então aqui está o nosso primeiro request, que foi, no caso, o nosso salvar, tá? Então, payload, a gente chamou aqui o onSave, ok? E aí a gente teve, né, esse retorno aqui, no caso, de dois arrays, ok? Aonde a gente tem aqui, ó, imagens, tá? Imagens, no caso, só para recapitular, é o nome aqui do meu componente, tá? Da minha coluna do banco de dados também. Então, em imagens, me retornou aqui, no caso, um array. Esse array tem que o del file é falso, me trouxe um ID, um file name e uma posição chamado file added, tá? O file added, nesse caso aqui, está me dizendo que foi adicionada essa imagem agora, tá? Isso quer dizer o quê? Que é uma imagem nova. Então, essa posição aqui está dizendo para a gente o quê? Olha só, essa é uma imagem nova. Então, quando for uma imagem nova, isso quer dizer que a gente vai poder fazer, no caso, né, a compreensão, o resize, ou adicionar uma marca da água, tá? Então, só nesse caso aqui. Porque senão você vai estar numa edição e você vai estar sempre adicionando uma nova marca d'água ou redimensionando sua imagem, vai dar um problema. Então a gente tem esse atributo aqui, tá? Essa posição do array para isso, para nos auxiliar então, em pessoal, relação a isso. Aqui, logo após, né, fecharmos a transação, vou colocar aqui um código-fonte que eu tenho pronto, que é o seguinte, ó, faço uma verificação, tem imagens? Tem, beleza. Vou percorrer essas imagens, coloquei aqui uma variável chamada dados fotos, e aí eu faço uma verificação. Existe o file edit? E o file edit é true?
Beleza. Então, nesse caso, eu posso fazer um resize. Então, por exemplo, quero fazer um resize para 600 de largura. Vou passar aqui nulo, que eu quero que ele mantenha, né, as proporções para mim. E eu vou utilizar aqui uma marca da água, tá? Que aqui no caso a gente trocou para app watermarks. App watermarks, tá? E aí eu vou salvar esse cara aqui, tá? Então, pessoal, com esses ajustes aqui, a gente já consegue ver, né, essas imagens, tá? Para isso, eu me dei conta que nesse meu pequeno exemplo, a gente não colocou nada para visualizar. Então, beleza, pessoal, com esses ajustes aqui feitos, bora testar esse código, tá? Então, eu vou vir aqui agora lá no meu sistema, tá? Então, a gente estava da seguinte forma, aqui está trazendo o caminho, ok? Então, eu vou excluir o registro aqui e eu vou cadastrar de novo, tá? Então, aqui, teste, vou pegar só a imagem 1, ok? Vou salvar. Vou editar e vou clicar para abrir ela. Ó, então ele está abrindo nesse formato aqui para a gente já. Então ele fez o redimensionamento e colocou essa marca d'água em cima, tá? Se eu viesse aqui agora e adicionasse, por exemplo, uma imagem 2, tá? A imagem 2, ela é grandona, a gente pode ver. A imagem 1 tá assim, tá? Agora, pessoal, a gente deixou o Vardamp, deixamos o Vardamp aqui, porque eu quero mostrar para vocês essa questão no nosso retorno aqui. Então, olha só, aqui a gente tem o file added igual a true, que era para nossa imagem 02, e para a imagem 1, o file added está falso, tá? Então, nesse caso aqui, a gente só vai alterar aqui a imagem, tá? Então, é bem tranquilo, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês agora, como a gente fala em manipulação de imagens, a gente também poderia pensar, como eu posso fazer para trocar o nome, né, dessas imagens, por exemplo, tá? Então isso a gente pode fazer aqui, tá? Vamos aproveitar esse mesmo código, tá bom? Então olha só, eu vou criar aqui no caso um array chamado imagens, tá? E aí aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, olha só. Então, para trocar o nome dessa imagem, a gente tem que fazer mover ela de local, ok? Então, para mover ela de local, a gente vai utilizar, por exemplo, o rename, tá? Rename. Então, o rename, olha só, PHP rename. Vamos abrir aqui o manual do PHP. Então, o rename tem um from e um to. Então, da onde eu quero mover para aquele local que eu quero mover, tá? Então, olha só, rename, eu quero mover dados file name, aqui a gente tem, né, o caminho completo já, salvo no nosso sistema de arquivos, tá? Então eu posso colocar aqui, vou botar aqui uma vírgula, tá? Para onde eu quero mover isso aqui? Quero mover, por exemplo, para app traço, ou quero manter, a gente estava salvando, deixa eu ver o lugar que a gente estava salvando, a gente estava salvando app imagens, tá? Então app imagens, só que o nome eu quero que seja um nome único, por exemplo, eu quero colocar um ID único, ID único é igual unique ID, tá? Aí a gente vai colocar aqui unique ID, concatenar com ponto, só que aí a gente precisa saber também a extensão dessa imagem, tá? Uma forma da gente fazer isso, por exemplo, simples, seria a gente pegar o file name, tá? E a gente pode executar o comando de explode por ponto, ok? Então aqui está vindo o nome, tá? Então a gente dá um explode por ponto. A gente vai ter aqui partes, né? As partes dessa imagem. E aí a gente vai pegar a última parte. Então aqui a gente pode pegar aqui a extensão é igual ao end do parts, tá?
essa aqui seria uma forma bem simples da gente obter a extensão que veio ali para a gente, tá? Então aqui a gente concatena também essa extensão. Então aqui a gente vai colocar um ponto, ponto, extensão, tá? Só que aqui eu vou fazer um ajuste, vou chamar aqui de novo nome, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, novo nome é igual a isso aqui, tá? E aí a gente criou um array antes chamado imagens, né? Então, imagens, vou adicionar aqui dentro, no caso, essa minha imagem. Então, esse meu novo nome, porque a gente vai ter que atualizar isso no banco de dados, tá? Então, a gente salvou aqui no array. Nesse caso aqui, a gente está fazendo isso apenas quando é uma imagem nova, tá? Se não, né, a gente não está fazendo nada. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar um else, e aí o novo nome. Deixa eu colocar para cá e não vamos utilizar o novo nome. Vamos colocar apenas assim, ó. Então, a gente vai estar pegando sempre o que é novo e o que não é novo a gente está mantendo, ok? E aí, nesse caso aqui, a gente vai estar sempre salvando, tá? É uma lógica bem simples, digamos assim. Tem imagens? Tem, beleza. Então, olha só. Aqui a gente vai abrir a transação com a base de dados. Open. Selfie, dólar, database. E um T-Transaction close, ok? Aqui o nosso objeto é notícia, então a gente pode copiar aqui, ó. Notícia. Então, notícia. Na posição object ID, ok? Imagens é igual implode de imagens, que é o nosso array, tá? Implode por vírgula, porque nós configuramos, né, que é um save files by comma, que comma é a nossa vírgula, tá? Então aqui, se a gente quiser ainda, a gente pode até fazer algo um pouco mais inteligente, é fazer um if aqui, para saber se temos imagens para fazer essa troca, tá? Aí, faltou também o nosso store, então aqui a gente salva e persiste na base de dados, tá bom? Pessoal, bora fazer o teste, tá? Esse código aqui a gente está escrevendo juntinhos, né? Então, vamos editar, ok? Lembrando que a gente só vai trocar o nome quando for um arquivo novo. Então, se eu vier aqui salvar agora, ele manteve o nome, ó. Aí, se eu vier aqui, ó, temos a 1 e a 2. Eu tenho aqui uma 3. Então, no caso agora, ele vai ter que entrar aqui, aplicar, no caso, né, os resizes e tudo mais, e trocar o nome pra gente, tá? Então, vai ter que aparecer o identificador único, que é o Unique ID. Vamos ver se vai dar certo. Clicamos em salvar. A princípio deu certo. Ele trocou aqui o nome da imagem. Se eu clicar para editar e clicar em cima, ele abriu. Então deu certinho, pessoal. Essa aqui é uma forma na qual vocês também podem aplicar, então, para alterar o nome de um arquivo, de uma imagem, né, de qualquer coisa que esteja trabalhando com o multifile e arquivos separados por vírgula. Então, Tá bom? pessoal, antes de finalizar o vídeo, vamos fazer mais um ajustezinho. Vamos trabalhar apenas com uma imagem, um arquivo, para ver como isso vai funcionar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, para deixar os nossos dois exemplos funcionais, eu vou criar aqui um outro chamado imagem, tipo texto. Então, um imagens e uma de imagem, tá? Dois campos. Vamos vir aqui, eu vou clonar esta linha, vou botar aqui um label, imagem, tá? E vou botar um tfile aqui. Deixa eu trocar aqui para cima, beleza? Aqui eu vou pegar imagem, tfile, e aqui eu vou colocar em app imagem, uma imagem só, para dar uma diferenciada, tá bom? E agora vamos ver como se comporta esse componente que é um tfile em relação ao tmultifile. Vai ter algumas diferenças, tá? Então eu vou salvar aqui e eu vou executar um teste completo para refazer a base de dados. Então ele gerou para a gente.
Vamos lá. Admin. Vamos ver aqui em básico, notícias, cadastrar e vamos colocar, por exemplo, duas no de cima e uma no de baixo. Abrir um inspecionar elemento, network, e aí a gente vai salvar. Salvamos, vamos olhar aqui o que está acontecendo, tá? Então, no de cima, a gente vê que ele devolveu no nosso data imagens bonitinho, né? Dois arrays e tudo mais, tá? Já na parte de baixo, onde a gente está trabalhando apenas com uma, né, uma imagem, tá? Ele trabalha de uma forma um pouco diferente, tá? Então aqui ele está devolvendo para a gente uma imagem, que aqui dentro a gente está trabalhando com formato de URL encode e um base64, ok? Já na parte de baixo, a gente pode ver que, né, o framework concatenou para a gente um underline file data, aqui nessa imagem, e aí devolveu um objeto para a gente, ok? E nesse objeto a gente tem o new file, o file name e o file address. Então a gente vai conseguir trabalhar da forma muito similar à forma de cima, tá? Só que aí iremos estar trabalhando com um objeto em vez de um array, tá? Então, pessoal, a gente vai lá e vai fazer aqui um pequeno código para fazer o que a gente fez aqui embaixo. Então, é algo bem tranquilo, tá? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. If not empty, data na posição imagem, ok? Então, se não tiver vazio, a gente pode começar a trabalhar. Se a gente quiser fazer algo um pouco mais preciso, a gente pode utilizar o file data, ok? Que é, no caso, esse atributo que a gente tem aqui, ó, file data. Tá, esse objeto aqui, ok? A gente pode fazer mais um e aqui. A gente vai partir desta ideia aqui, tá? Então, só que aqui agora é um objeto. Fica até mais fácil de trabalhar. File added, tá? Então, se temos conteúdo aqui e temos um file added igual a true, ok? Aí, no caso, a gente vai fazer o quê? Vamos aplicar o resize. Iremos aplicar esse resize, tá? Fazendo aqui as alterações necessárias, tá? Resize e marca d'água, tá? Se quiséssemos, também poderíamos estar trocando, no caso, o nome desse arquivo, tá? Então a gente pode fazer da mesma forma que foi feito aqui. Vamos também fazer uma troca de nome, para mostrar como é que a gente faz para um arquivo único. Então, eu vou copiar esse código. Então aqui eu vou chamar de app imagem e de único extensão. A alteração vai ser aqui, então o file name vai vir diferente. A gente pode pegar daqui, ó, file name. Então, a gente pode ver que a gente tem aqui, ó, file name, tá? pp imagem id único extensão, ok? E aí vamos fazer o nosso rename aqui embaixo, ok? E aí teremos que também abrir a transação para fazer isso, tá? Então aqui a gente abre, só que nesse caso é no campo imagem, ok? E o novo nome. E a gente salva. Salvar, damos o store, ok. A princípio, pessoal, tá ok. Vamos fazer aqui um teste. Vou cadastrar uma nova, imagem 2. Tá bem grandona. Então tivemos um erro, pessoal. Provavelmente eu escrevi algo errado no código-fonte, tá? Vamos voltar aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Em vez de passar o file name, eu passei o file added. Esse é o problema. File name. File name. Agora sim, deixa eu dar um OK. Dar um F5 aqui. Ó, até salvou aqui um registro. Deixa eu apagar. Cadastrar. Beleza, vamos lá. Imagem 2. Salvar.
salvou, editando. Clicamos em cima, marca d'água, resize feito, nome alterado. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando, tá? A gente tem aqui uma pequena diferenciação de quando é um multifile, a gente trabalha 100% com arrays, ele retorna para a gente no próprio array, então o componente está preparado para trabalhar dessa forma, tá? Já no caso do T-file normal, ele está preparado para trabalhar de uma forma diferente, retornando aqui um file data. Lembrando que ele alterou para a gente o data, né? Então, esse data ele passa por parâmetro aqui, né? Que seriam os dados do nosso formulário. E aí ele faz uma alteração nesse objeto, adicionando, no caso, né, esse imagem underline file data. Tá? Então, ele adicionou o file data aqui para trazer mais informações. Dessa forma, não é necessário fazer o URL decode nem o JSON decode, porque na posição imagem, tá? Como ele faz um set data aqui, ele precisa que essa posição imagem venha naquele formato que eu mostrei antes, que é aquela string maluca, digamos assim, tá? Entretanto, a gente tem esse file data no formato de objeto que facilita a nossa vida para a gente trabalhar e manipular ele. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, focando aí em manipulação de imagens, tá? Então, tem bastante coisa legal que dá para ser feita aqui na Intervention, então vocês podem dar uma lida nela. Agora você já sabe como utilizar, tá? Então, pessoal, era isso aí e até o próximo Buildercasts. Abração e tenha uma ótima noite.